Prosseguindo com o nosso estudo do discurso racídico do Rav Shneur Zalman, que versa sobre a oração, o seu efeito e objetivo espiritual, mas, por extensão, acaba abordando temas essenciais da nossa existência. Nós estávamos falando sobre a razão da descida da alma para esse mundo físico e material. Nós vimos as palavras do Zohar, palavras metafóricas do Zohar, que nos falam que todo o objetivo da vinda da alma para esse mundo é transformar o amargo em doce, converter o mal, que isso seria o amargo, em santidade. E nós vimos que hoje em dia isso é realizado, isso é obtido essencialmente durante a oração, quando a oração é feita da forma adequada, quando ela é realizada com tento, quando a pessoa se concentra, quando a pessoa medita e procura cultivar dentro de si ou revelar os sentimentos de amor e de temor a Deus. Então nós vimos que essencialmente, ou principalmente nas gerações posteriores, como a nossa, quando nós estamos desprovidos de revelação divina no mundo, na ausência do Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém, então esse trabalho, esse serviço espiritual de converter o amargo em doce, que nas palavras do Zohar não é para outra coisa que a alma desceu nesse mundo, essa é a finalidade da descida da alma no mundo, isso ocorre através da tefilá, através da oração. Então, para entender isso melhor, o Alter Rebbe agora nos traz uma introdução, para que a gente possa entender como se dá essa mudança, essa alquimia, essa transformação, transformar o amargo em doce. Então, isso que ele nos traz em seguida, ele nos traz um conceito cabalístico extraído dos escritos luriânicos, dos escritos de Kabbalah do Rabbi Tzchak Luria, do chamado Arizal. Então, nos escritos cabalísticos do Arizal, há um conceito que nós encontramos diversas vezes, que dinim, os juízos, a severidade, eles são adoçados na sua fonte e na sua origem. A forma, ou a fórmula de adoçar os juízos, o rigor, a severidade, é recorrendo, atingindo, elevando-se até a sua origem, a origem dos juízos, da severidade, etc. Então, aqui ele nos explica, vai nos interpretar, explicar um pouco esse conceito cabalístico. O que significa? O conceito de juízo, severidades, está associado à Sefirá de Gvurá, nas 10 Sefirot, nos 10 atributos divinos, os 10 atributos através dos quais Deus rege o universo, Deus se revela ao mundo. Então existe o atributo de Chesed, de bondade. Em contraste, existe o atributo de Gvurá, de rigor, severidade. Portanto, os dinim, os chamados juízos, as coisas, inclusive punições, ou aquilo que parece as coisas negativas, são derivadas da Sefirá, do atributo de Gevurá, de rigor e severidade. Enquanto que a benesse, bondade, etc., revelada, isso é derivado do atributo de Chesed, bondade. Os atributos de Tiferet têm a ver com Rachamim, misericórdia, mas enfim, temos todos os atributos, a Sefirot, mas falando aqui de Chesed, de Gvurá, de bondade e severidade, os rigores, os chamados aquilo que vem de forma severa, rigorosa, etc., o juízo, isso que juízo pode implicar também condenação, impunição. Então isso é o lado amargo, isso é derivado da Sefirá de Gevurá, do rigor. Na explicação do Alter Rebbe, ele nos fala que a fonte original de todos os assuntos negativos, seja as coisas negativas que Deus nos livre possam ocorrer na nossa vida ou no mundo, ou seja as coisas negativas na sua essência, a existência do mal, de coisas ruins, negativas,
no nosso mundo, a fonte original de todas as coisas negativas, aquilo que o Zohar chama de amargo, o Bemidat Gvurah, todas elas estão enraizadas no atributo de Gevurah, de rigor, severidade. Gvurah, Din, juízo. E o que o Arizal nos fala, que a forma de neutralizar todos esses efeitos derivados da Gevurah consiste no quê? O Bitula, Kitrugim, Shemidat Adin, isso seria como se Gevurah fosse um promotor, um advogado de acusação. A forma de anular essa promotoria derivada do atributo de rigor severidade, que fala que, olha, cada um tem o que merece, existe uma justiça, tem uma justiça divina, existe um critério, e quando ocorre algo de mal, então isso tem suas consequências, etc. Então ele nos diz qual a maneira de anular e cancelar a promotoria derivada do atributo de rigor e severidade, Amevile Bitul, e assim, quando nós neutralizamos na fonte e na origem o atributo de severidade, então, naturalmente, tudo que é derivado desse atributo, que se converte em coisas más e negativas aqui nesse mundo, na nossa vida, etc., naturalmente, automaticamente, eles também são anulados. Se você anula e cancela a fonte, então, tudo que é derivado dela também se anula. Isso é chamado na linguagem cabalística de Amtakat Gvurot Ve'adinim, de adoçar os rigores e as severidades, adoçar o juízo. Isso significa o conceito da Kabbalah, que nós temos que ir até a fonte. Vamos ver o que significa ir até a fonte, como é feita essa, como se adoça, não é? Esse adoçante, no que consiste. Mas de qualquer maneira ele nos diz que aqui o objetivo consiste no quê? Shebimkom anhagat HaKadosh Baruch Hu beofen shel merirut. Todas as sefirot são atributos divinos, são instrumentos através dos quais Deus rege o universo. Se nós não queremos que ele esteja agindo através do atributo de severidade, de juízo, de rigor, né? Então, se nós visamos que ao invés da atuação divina de uma forma amarga, com juízos, etc., venha uma atuação divina de uma forma doce, ou seja, que ele se utilize do atributo para interagir conosco, com as criaturas, através que ele interaja conosco através do atributo de bondade, e disso vão ser derivadas apenas então somente coisas doces. Né? Mas ambos são atributos divinos, e como todos os atributos Sefirot, todos têm o seu lugar e razão de ser. Então, se não é à toa, ou tem algum motivo, tem alguma razão, por que aqui Deus está atuando através do atributo de Gevurah, de severidade e rigor, estão vindo coisas amargas. Mas quando nós visamos adoçar essa amargura, Inyanam Takata Dinim, como se adoça o rigor, a severidade, esses juízos, rigor e severidade que dão origem a coisas negativas, tanto no plano físico-material, que isso pode, Deus nos livre, abalar a saúde da pessoa física, ou a sua parnassá, o seu sustento material, ou nos assuntos também espirituais, coisas negativas, falhas espirituais, decadência espiritual. Então, tanto em relação a coisas más e ruins no plano físico, sofrimentos, etc., que surgem e aparecem aqui no mundo terrestre, como também em relação a assuntos negativos no plano espiritual, coisas que são contrárias a Kedushá, a santidade, que vêm e se interpõem, interferem na nossa conexão, no nosso vínculo com Deus, forças de impureza, ou atuação do Yetzirará, da inclinação negativa, que quer nos seduzir, quer nos fazer cair em pecado, etc., de qualquer forma, isso é o mal presente no mundo, seja o mal que sentimos na pele física, na carne física, ou o mal espiritual. Então ele nos fala como tudo é proveniente e derivado de Deus. Hashem Echad, Deus é um e único, não existe dualidade. Então tudo que existe no mundo, seja o bem ou o contrário, tudo é derivado de Deus.
só que algumas coisas vêm dele de forma de bem revelado, partindo pelo atributo de Chesed, de bondade, e outras coisas vêm com a divindade mais encoberta, oculta, e acabam condensada e acabam chegando para nós através do atributo de Gevurah, de rigor e severidade, se manifestando aqui como coisas más e ruins. Ele nos fala o motivo da existência, o motivo e a possibilidade da existência do mal, né? Que isso também é uma questão clássica, como que do Deus bom e perfeito, Deus que é a essência do bem, Deus é único, como dele se deriva também o mal. Então ele nos fala que a possibilidade de existência do mal só existe, só se torna possível quando a divindade é ocultada, restringida, diminuída, ou seja, em termos de ocultação, etc. Então, somente quando se diminui a revelação da luz divina, que isso é o efeito do atributo de Gevurah, isso apenas isso é que pode dar vazão a manifestações de rigor, de severidade, que vão acabar dando origem também à presença, existência e atuação do mal aqui no nosso mundo. Por isso, sabendo que a origem do mal, seja na sua fonte original espiritual, todo mal é desencadeado ou derivado do atributo de Gevurah, um atributo divino, e Deus criou o mundo dessa forma, e Deus age também com esse atributo. Por quê? Porque ele quer que haja livre-arbítrio. Para poder haver o livre-arbítrio, então ele criou um cenário onde existe não apenas o bem, apenas então somente no campo das almas e anjos existe apenas o bem, mas aqui para nós ele queria que houvesse livre-arbítrio, e para haver o livre-arbítrio precisa haver o bem e também o mal. Mas o mal per si não é o objetivo, ele é só para contrabalançar, só para permitir uma escolha nossa e que nos dê o mérito de conquistarmos, por mérito próprio, fazendo a escolha certa, conquistarmos a nossa elevação. Por isso existe o mal, por isso passa pela Gevurah, etc. Mas de qualquer maneira, existe a possibilidade, conforme explicado na Kabbalah, no Arizal, de Amtakat Adinim, de adoçar os rigores. E através disso que quando nós nos voltamos à fonte original de tudo, nos lembramos que tudo vem de Deus, e tudo que vem de Deus, na verdade, é bom e é para o bem. E quando nós nos remetemos à fonte e origem de tudo, lá temos essa possibilidade de adoçar os juízos e os rigores, e podemos transformar todos os assuntos negativos, ou seja, quando nós neutralizamos na própria fonte, a Gevurah é neutralizada ou até transformada num elemento a favor de Chesed, de bondade, então, subsequentemente, tudo que é derivado dos rigores da severidade que se convertia em mal e negativo nesse mundo, todos os assuntos negativos que são derivados e foram criados a partir do atributo de rigor e severidade, tanto no plano físico material como no espiritual, eles também se transformam em doçura, em algo bom, positivo e sagrado. Em seguida ele vai nos explicar, na linguagem da Kabbalah, existem duas formas de se produzir Amtakat Adinim, de se adoçar os juízos e rigores. Uma forma é aquilo que é chamado o adoçar dos rigores da severidade através de uma revelação mais intensa do atributo de bondade, de Chesed, fazendo com que a bondade prepondere, com que a bondade prevaleça. Então, havendo uma revelação mais intensa, puxando, por assim dizer, provocando uma revelação mais intensa do atributo de Chesed divino, da bondade divina, isso faz com que ela prevaleça sobre a Gevurah, sobre o rigor e a severidade, e isso acaba anulando o mal que era derivado da Gevurah, porque agora quem toma conta do pedaço, entre aspas, é o atributo de Chesed. Mas existe uma outra forma e maneira até mais eficaz e mais elevada de adoçar as severidades, que se constitui no quê? Quando adinim atzmam nimtakim, não só que se fortalece, se intensifica a bondade para que ela prevaleça sobre a severidade, que mais do que isso, se faz com que a própria severidade e juízos sejam adoçados. Não que eles se anulem
e sejam reprimidos pelo atributo de bondade, mas que sim, eles mesmos se transformem, se convertam em algo doce, bom e positivo. Isso é obtido e só pode ser obtido quando nós chegamos à fonte raiz original de todas essas manifestações divinas.